Nós estamos recebendo para mais uma conversa no Memorial o ex-deputado Roberto Brandão Furtado. Registro também a presença, e eu agradeço pela colaboração, o meu colega de Diário Natal, João Batista Machado, Machadinho, que vai nos ajudar a conversar aqui com essa figura que tem relevantes serviços prestados ao Rio Grande do Norte, doutor Roberto Brandão Furtado. Doutor Roberto, este programa é uma janela aberta pela TV Assembleia, uma janela aberta para que o Memorial do Legislativo Potiguar colha o testemunho oral de quem fez e de quem faz o poder legislativo no Rio Grande do Norte. Mas vamos começar lá, Roberto Furtado, estudante. Você passou pelo Ateneu também? Não. Eu fui estudante do Ateneu. E daqui foi fazer direito em Maceió, em Alagoas. É que acontece, o Rio Grande do Norte não tinha ainda faculdade de Direito. E meu pai não tinha condições de me manter em Recife. Alagoas não exigia frequência. Eu ia fazer prova apenas. Aí pude fazer. Vários colegas de Natal também. A minha turma foram 29. 29 do Rio Grande do Norte. Doutor João Maria Furtado lhe encaminhou para a área do direito? Bom, inegavelmente foi Foi uma referência, né? a referência dele que me levou à área de direito. Só não levou para a magistratura. Eu cheguei a fazer concurso para juiz de direito, por quase uma imposição de amigos, que era preciso ter pelo menos 3 candidatos, e só tinham 2. E eu me inscrevi, então, para dar oportunidade de eles fazerem o concurso. Passei, fui nomeado para a comarca de Marizal e não aceitei a nomeação de juiz. Isso nos anos 50? Os anos 61. 61. Chegar em Marizal naquele tempo, principalmente em época de inverno, era uma viagem, né, Machadinho? Era uma viagem. Mas era independente de comarca, qualquer uma não iria. Você abriu mão, aí optou pelo direito. Pela advocacia. Pela advocacia, perdão. Sim, mas aí também, doutor, seu pai também não fez objeção que você fez política estudantil? Fiz, sim. Fui deputado estudantil. Eu, William Colbert, José Fagundes de Menezes, Aderbal Morelli e vários outros companheiros, Ferdinando Couto, fazíamos um partido e que era considerado de esquerda. Era o partido nosso. Do outro lado tinha Érico Racra, e vários outros companheiros dele. E no final nos juntamos no MDB. É verdade que Érico Racra foi cotado para ser candidato a senador em 74? Foi, sim. E desistiu? Foi. Recusou o convite? Recusou. E não foi só ele, hein, Machadinho? Bastante pessoas. Né? Mas Varela Barca também, né? Foi. Também Barca, Érico e o Padre Zé Luiz. Me disseram. Aí a Genoa aceitou. Isso, grande campanha em 74. Mas vamos voltar para Roberto Furtado, estudante, e depois Roberto Furtado, o auxiliar de Djalma Maranhão. Você ocupou 2 cargos na prefeitura, né? Eu fui de Djalma, eu fui secretário de Negócios Internos Jurídicos na primeira gestão dele, quando ele foi nomeado prefeito. Era deputado estadual e foi nomeado prefeito por Donato Mariz. Eu fui secretário de Negócios Internos Jurídicos. E na segunda administração, a eleição dele em 60, eu fui secretário de Finanças. E fiquei até o dia que ele foi preso. Você também foi advogado dele? Fui advogado dele. Aliás, eu fui advogado de praticamente todos os presos políticos aqui do Estado. Quando não era o advogado principal, que acompanhava o processo mesmo, era subsidiário. Qualquer assunto referente a eles, tivesse ou em polícia, em delegacias ou em juízo, eu ia. Eu aqui acompanhava.
Num depoimento seu, eu acho que é a Comissão da Verdade na universidade, eu tive acesso a trechos desse depoimento e fiquei surpreso com uma informação que, pelo menos, eu não sei se é totalmente desconhecida de Natal, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. O reitor Onofre Lopes forneceu ao então advogado de Djalma, Roberto Furtado, um documento importantíssimo, o testemunho da sua principal... Eu não me recordo exatamente a palavra por palavra, mas ele dizia em resumo... Era um testemunho sobre o programa de Pé no Chão. De Pé no Chão, que ele dizia que conhecia o programa, sabia que era da mais alta importância para os povos subdesenvolvidos e que, se assim não fosse, não teria feito convênios com o programa. Pois é, isso aí, Machado, que eu não... E olhe bem que o Onofre Lopes... Ensino, pesquisa, o Onofre Lopes era um homem de total confiança da Revolução. Isso. Tanto assim que foi encarregado do inquérito no Ceará, na Universidade do Ceará. Era uma merda de impulsão, né? E eu vou dar esse documento, dizendo que tinha feito entrado em entendimento com o Djalma com relação ao programa, dado assistência ao programa, porque achava que era altamente importante, que não tinha nada de comunizante, como eles costumavam dizer. Um homem que é de direita, né? Direita, né? E suspeito, portanto, um documento desse, né? Não, e ele disse que a universidade firmou um convênio com o município de Natal. Pois é. Quer dizer, o programa de Pé no Chão, também se aprender a ler, também era um projeto de ensino, de pesquisa e extensão. De ensino, pesquisa e extensão. Eu desconhecia isso, eu confesso. Certamente envolvendo alunos, né? Começou com as escolinhas, que era qualquer sindicato, clube. Cedesse a sala, a prefeitura botava material escolar e professor, para dar aula em casas. Depois vieram os acampamentos. Depois o centro de formação de professores, que era para formar os professores da própria escola. E foi realmente um programa que recebeu elogios da própria Unesco. A Organização dos Estados Americanos tem documentos de aprovação ao programa de Pé no Chão. E a maioria universitária, né? Nossa UFRN, professores, né? Pois é. Da engenharia, de educação, da universidade. O Roberto conviveu com todo aquele povo, Direito. né? Geniberto, né? Fialho, Zé Arruda, Zé Arruda Fialho, Josemar, né? Josemar, todos eles. Moacir de Góes. Né? Moacir de Góes, Maílde Pinto. Maílde, né? Irmão de Leon. Na prisão de Djalma, você foi em pleno expediente? Foi em pleno expediente. Você No lembra dia exatamente? 1º, o Exército foi lá à noite e tirou o pessoal que estava reunido lá, Djalma com alguns amigos. Onde foi preso Evelyn Medeiros, que era do sindicato da Construção Civil, né? Construção Civil. E no dia seguinte, era o dia da leitura da mensagem de Djalma na Câmara Municipal. Ele não foi, pediu para eu ir. Eu fui à Câmara Municipal com o Olavo Galvão, que era chefe do gabinete. Olavo João Galvão. E ele ficou lá no... Voltei, ele estava lá. Quando foi mais tarde, eu estava no meu gabinete, quando chega Edgar Simito, que era meu assessor lá de gabinete, e me comunicou, acabaram de prender Djalma. Do dia 2 de abril? 2 de abril. Aí eu fui para lá para fora, vi ainda, pela janela lá do primeiro andar, o carro do Zé saindo, ele levando para o quartel. Foi para o quartel-general, onde quiseram que ele renunciasse ao mandato, para voltar para casa. E ele então se recusou. Não teria coragem de olhar para os que tinham elegido a ele. É verdade. Qual a sua impressão sobre o primeiro governo de Djalma? Foram 2 anos só, a nomeação foram 2 anos só. Foram 2 anos.
Aí, mas ali ele já Aliás, foram 3, 66 a 68. Aliás, 2 anos e pouco. ali ele já construiu o mandato eletivo seguinte, né? Perfeito. Ele foi candidato. Ele saiu da prefeitura, eu é que assumi a prefeitura nessa época, nomeado por Dinarte, para responder pela prefeitura, porque ele foi para a Assembleia defender a Autonomia de Natal, né? a eleição direta, a autonomia de Natal. Enquanto isso, ele estava lá e eu assumi a prefeitura. Passei 45 dias como prefeito. Agora, houve um erro na lei que criou, que não dava ao governador permissão de continuar nomeando até se realizar as eleições. Então a justiça determinou que assumisse o presidente da Câmara, já que o prefeito não podia mais ser nomeado pelo governador. Aí entrou José Pinto Freire. José Pinto Freire. José Pinto Freire foi até a eleição dele. O que aconteceu também é que quando José Pinto se elegeu, aliás, quando Djalma se elegeu, juntamente com Aloysio, governador, que era candidato, Aloysio e ele, quando se elegeu, o que é que acontece? Não havia também a determinação da data de posse do novo prefeito. Então eu fiz uma consulta ao Tribunal Eleitoral que respondeu que ele devia assumir imediatamente. É tanto que a Luiz assumiu no dia 1º de janeiro, aliás, 31 de janeiro, e ele assumiu em outubro, no final de outubro. Após a eleição, né? Após a eleição. 15 dias após. Bem, a partir daí o advogado Roberto Furtado já estava contaminado pela política, né? Já. Inteiramente contaminado pela Mas política. era a contaminação que eu era apenas advogado. Fui advogado do Partido Socialista, que foi o dele, do PTN, era o delegado perante o tribunal, mas não tinha participação política. Tanto que não ia nem aos comícios. Mas foi fundador do MDB. Bom, depois da Revolução... Veio aí dois, caçou os Exato. partidos, né? Caçaram-se os partidos, os 12 partidos existentes. E Segundo Machado, que já E, esteve aqui. e por foi um erro, fórceps, né, Machado? por fórceps, criaram os dois, Arena e MDB. Tanto eu digo com fórceps, porque pela legislação vigente na época, a Constituição, o partido só podia existir se tivesse 6 senadores. E o MDB só conseguiu 5. Castelo Branco, como presidente, foi atrás de Amaral Peixoto, que era muito amigo dele, e fez com que ele assinasse no MDB para poder criar o partido e dar a impressão de uma democracia, embora consentida. Para externamente, internacionalmente, dá a impressão que era uma democracia. Foi criada assim, por força, porque o MDB só conseguiu os 5 senadores. E Amaral Peixoto foi o último a pedido de Castelo Carla Branco. César dizia, Do próprio Castelo Branco. maldosamente, que é a única oposição do mundo que era por decreto. Decreto. Oposição por decreto. Né? Pois é. Machado tem uma tese de que foi um erro dos militares ter extinguido os partidos, né? No primeiro ano ainda houve até eleição. Pois é, mas O senhor a Valfredo extinção se de elegeu já partidos na... tradicionais. Hoje nós temos 40, 39. Aloysio, né? a tese não é minha, não. Eu peguei emprestada. Foi de uma grande raposa política baiana, né, Antônio Balbino, Antônio que Balbino. disse que antes do AI-5, foi antes do AI-5, né? Foi o maior ato, que achou de prepotência, de arrogância e tal, foi desmantelar nosso estrutura O partidário. sistema partidário. Nós tivemos tinha 12 ou 13 partidos, dos quais 6 disputavam eleições, PSD, UDN, PTB, PTN, PSP, PDC, hoje são 40, já registrados no Supremo e quase 30 no plenário da Câmara e Senado. no plenário Quer dizer da que é um Câmara, Se não absurdo. me engano, são 28 no plenário da Câmara. É absurdo, né? Absurdo. Falando isso aí, É que você é acha também- que isso é benéfico à democracia? Esse excesso de partidos políticos?
Eu acredito que a opinião pública brasileira, se dividisse em 4, 5 partidos, estava muito bem dividida. Porque os partidos não têm fundamento maior, não tem pensamento político, ideologia. Hoje não tem. Existe uma causa, os comentaristas políticos, os estudiosos, diz que a causa primeira é o fundo partidário. Sim, todo mundo Quase quer ter um partido, bilhão hoje, né? O fundo partidário. Pois é. Então, ser chefe de um partido hoje é uma É um grande profissão, negócio. né? É uma É um profissão. grande negócio. Tem o fundo partidário, tem tempo em televisão para vender aos outros. É um negócio, é um bagulho de negócio. Você é fundador do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, 66 eleição parlamentar, você eleito na bancada do Fusca. Roberto Furtado, A Assembleia era constituída de 40 deputados. 37 foram da Arena eleitos e 3 do MDB. Eu, Pedro Luceno e Geraldo Queiroz. a bancada do Fusca. Era a bancada do Fusca. E mesmo assim, a gente tinha a obrigação de participar da mesa diretora, que a lei exigia isso, mas nós não aceitamos. Eu, pelo menos, porque queria advogar e ficava impedido participando da mesa. E como advogado, eu ficaria impedido. Então, não aceitei e fiquei advogando os presos políticos. Você teve 4 legislaturas, então quando o AI... 3. Mas assumiu uma, né? Não. Em 70 eu não me elegi. Mas assumiu, não chegou a assumir. Não assumi, não. Não assumi, não. Você ficou na primeira suplência. Na primeira suplência. Eu estaria eleito. Acontece que, em determinado município, um deputado tinha uma votação muito boa, abriu mão da votação dele para outro deputado da mesma legenda. Para dar nome aos Então bois. você foi vítima do mapismo. Não foi mapismo, para dar nome aos bois. Em Angicos, Garibaldi Filho abriu mão e deu a Asclepio Fernandes, que me passou por 200 e poucos votos. E se elegeu o 5º deputado do MDB. Aliás, o 6º, que foram 6 eleitos nessa legislatura. E eu fiquei na primeira suplência. Não assumi nenhuma vez. Vim assumir em 74, quando houve eleição, e eu me elegi. O primeiro mandato foi 66 a 70. A 70. 70 houve eleição, eu perdi. E Então, entrei- quando o AI-5 chegou, você era do parlamento. Era. 68. 68 era do parlamento. Era do parlamento. E ficava com Quando a vida... caçaram a Luísio Alves, em 69, que deixou a Arena, era ele, Dinato Mariz, os Rosados, os Maia, todos eram Todo na no mesmo Arena. bar. Todos na Arena. Tem a Arena Verde, a Arena Vermelha. Arena verde e vermelha. Lá em Caicó eu lembro disso. O senhor também ficava colado na Voz do Brasil, às 7 da noite, naquele... Esperando as cassações. O Brasil inteiro, Muitas era a maior vezes. audiência que existia no rádio brasileiro naquela Muitas época, era vezes a Voz fiquei. do Brasil. Quando, por exemplo, em 69, caçaram a Luísio e que caçaram 2 deputados estaduais, aliás, 3. Seráfico, né? Francisco Seráfico, Garibaldi Garibaldi Pai e Assunção. e Assunção de Macedo. Eu fui a única manifestação contrária ao ato do governo, foi meu. O próprio Seráfico, aliás, Dona Mônica, que era a esposa do Seráfico, que também era deputada, não teve condições de falar, de reclamar do ato. E eu falei pela oposição, Mônica foi deputado do mesmo mandato. do mesmo Mônica mandato. Asclepio. Mônica e Seráfico, E Seráfico, aliás. os dois. E Seráfico foi caçado. Foi Caçado. caçado com a Assunção de Luísio Macedo e Garibaldi Isso, Alves, isso. e Garibaldi. o pai. Bem, vamos para um ligeiro intervalo. Voltamos aqui a pouco. Um instante só. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar
Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Senti inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. O programa Conversa no Memorial recebe a visita esta semana do deputado Roberto Brandão Furtado. No intervalo, o deputado me mostrou um panfleto aqui, muito simples, mas profundamente objetivo, né? Isso com o MDB fundado, campanha de 66, primeiro mandato dele, né? E ele aqui, candidato, mas recomendando o voto no MDB, evidentemente. Então, eram 14 concorrentes, né? Foram eleitos 3, né? Eram Roberto Furtado, Joanilson Paulo Arrego, Pedro Luciano, Geraldo Queiroz, Nilson Patriota, Neto Guimarães, Armando Arruda, Rafael Sobral, Lauro da Escócia, José Pinheiro, Rubens de Aguiar, Altino Costa, Antônio do Vale, José Inácio de Carvalho Sobrinho, Geraldo Torquato, Silvino Meira e Sá Bezerra e Manuel Antônio da Cunha, lá em 1966. Senador Adilon. Senador Adilon. Geraldo Queiroz aqui, um detalhe interessante, Geraldo Queiroz ocupou aqui na legislatura anterior, o deputado lá do Vale, era da região de Penense, que é do Vale do Açu, era Gerôncio Queiroz. Gerôncio saiu suplente de Odilon e Geraldo, com Pedro Luciano e o Dr. Roberto. E nós tivemos 3 candidatos a deputado federal. Isso aqui vai ficar para o memorial, não? Pois Se o senhor não. tem cópia aqui, a gente precisa desse documento. Bem, 74, aí sim, o seu segundo mandato, né? Aí com a eleição tranquila, né? E uma campanha belíssima, porque o MDB, se a eleição do Senado fosse dos 2/3 do Senado, o governo tinha perdido a eleição. Foi um terço a eleição, a histórica campanha de Agenor Maria. Mas eu lembro, eu estava chegando em Natal para fazer faculdade, eu lembro que o deputado Roberto Furtado era um dos organizadores da campanha, né? Quase não tinha tempo de circular, o Estado circulava, ele organizava a campanha, vinha mais no diretório. A parte de organização partidária praticamente era comigo. Tanto que A área jurídica da campanha que o escritório do MDB era o meu escritório de advocacia, em cima da confeitaria Cisne. Era Cisne. Então, fui lá várias vezes. Era ali em Rio Branco, não era? Rio Branco. Era. Baixo em cima do Bacisne. Isso. Aloysio, 74, o povo começou, quando houve aquela crise do petróleo, o petróleo subiu, de 3 para 12 ou 15 o barril, estourou o mundo, né, todinho, com o da OPEP, né, do petróleo, e foi aí que o povo, antes, estava empolgado com o regime militar, Casa Popular, Fundo Rural e tal, e nem ouviu o grito dos torturados. Mas quando tocou no bolso, O fator econômico nessas horas. influenciou decisivamente naquela eleição. Um basta, né? Chega. Aí começou. Pela coerência dele, que no país hoje é uma causa seríssima, é você ter a coerência partidária. Ele criou o MDB, fundou o MDB com um grupo de amigos, pequeno partido, depois o sucedão dele, que foi o PMDB, e sempre foi leal a essa legenda. Ninguém viu comentário que Roberto foi
constituinte, não usava de partido, não. Ele usava o partido não como uma muleta, mas um dogma dele de fé, do regime que ele acreditava, que tinha que mudar, de mudança. E essa coerência foi o que levou a três deputados, 3 mandatos seguidos, cuidando do partido, até mesmo do que da eleição dele. Mas recebeu o conhecimento do povo, familiar dos presos políticos, que não pagavam nada a ele. E aí Roberto nasceu com uma expressão grande e respeitada dentro do partido, pela sua coerência, que, aliás, queria até um comentário seu. Como é que você vê hoje essa incoerência partidária? Hoje não há ideologia partidária. Os partidos, sim, cada um quer ter o seu partido, para ter o fundo partidário, quer ter tempo de televisão, para vender os maiores partidos, e assim por diante. Ali não. Nós estávamos lutando por uma coisa que nós queríamos, que era a democracia brasileira. Achávamos que o país não merecia ser uma ditadura hispano-americana, como acontecia aqui na América toda. Então nós aderimos à luta. Eu fui advogado de todos os presos políticos aqui do Rio Grande do Norte, alguns até de Recife, também de fora, de Recife, da Paraíba, eu não cheguei a advogar. Ia para a auditoria em Recife, era tratado como se fosse um subversivo, como se fosse um denunciado, porque era assim. O advogado esperava 2, 3 horas que quisessem atendê-lo. Mas mesmo assim, cumprimos o nosso dever. Tanto que eu já tinha essa vocação para a advocacia, que fiz concurso para juiz de direito, passei e fui nomeado para a comarca de Umarizal e não aceitei ser juiz. Preferi ficar como advogado. Embora meu pai fosse desembargador, era uma tendência natural que eu teria de aceitar a magistratura. Mas mesmo assim, não aceitei. Deputado, ainda hoje, mesmo com a nova Constituição, o legislador estadual, o legislador municipal, eles têm uma margem muito estreita para legislar, né? Porque a Constituição, né, concorrentemente, são muito poucas as brechas que restaram para o legislador. Né? Então, o mandato lá em tempos passados, antes de 88, também não eram menores as dificuldades em função do próprio regime militar. Então, o mandato parlamentar, a construção dele era no plenário, era na tribuna, era nos movimentos sociais. Né? O senhor chegou, com o Sérgio Diebe, a montar o comitê de anistia. Eu presidi o comitê de anistia. O vice era Sérgio, né? Fazia parte também Érico Rácrates, o comitê de anistia, o movimento pró-constituinte também. Todos esses movimentos que eram de liberalização da política, nós participávamos. Lá na frente... A indireta já? A indireta já também. Na OAB, acho que no seu último mandato, você assumiu a seccional da OAB. Eu era presidente em 82. E lá instalou a Comissão de Direitos Humanos. Direitos Humanos. Aliás, foi a segunda comissão seccional, quer dizer, dos estados, criada. Existia a federal e o estado de Mato Grosso criou uma. E a segunda do Brasil todo foi a do Rio Grande do Norte, que foi na minha gestão. Foi criada e Gileno Guanabara foi o presidente dessa comissão de direitos humanos. Isso. Como advogado de mais de 70 presos políticos e perseguidos, estudantes, aquelas velhas fichas do DOPS ainda estão guardadas aí, perdidas em algum arquivo público? Estão no arquivo público. Agora eu tenho uma cópia. Quando eu fui secretário de Segurança, encontrei lá, foi quando eu mandei para o arquivo público,
encontrei uma relação. 95 você assumiu? 95. 95 governo Eu fui Garibaldi. secretário, exato. Então eu tirei cópia e tenho guardado uma Esses cópia. documentos iam a caminho do arquivo público que você tomou conhecimento e fez uma cópia. Fiz uma cópia, não ia para arquivo público não, ia da FIM. Ah, sim. Eu que mandei para o arquivo público, metendo protocolo. Para que a história fique registrando Claro. o que realmente se passou. E ainda, por garantia, tirei uma cópia para mim. Não sei nem se agi bem, mas o fato é que eu fiz. Também tem para você uma serventia grande. Roberto também foi vice-prefeito de Natal, naquele mandato tampão de 85, Garibaldi, candidato a prefeito, né? O mandato de 3 anos. 3 anos. É. Né? O doutor Roberto foi vice-prefeito naquele. Eu também tenho uma história a contar desse aí. Eu tinha organizado o MDB aqui. A organização toda tinha sido minha. Diretórios, filiações, tudo. E aqui, em Natal, quem escolhia os candidatos eram os eleitores filiados ao partido. Nós tínhamos aproximadamente 1.300 e eu tinha feito pessoalmente mais de 800 filiações. Portanto, eu tinha o diretório praticamente na mão. E na minha conversa com Diretório o municipal, que era quem escolhia o candidato a prefeito. E na minha conversa com Garibaldi e com Henrique, eu coloquei bem isso aí. Garibaldi sendo candidato, eu aceito e o meu pessoal todo vota nele. Agora, eu seria o vice-prefeito. Eu fui levado a um estado interessante. Me nomearam, sem minha autorização, para diretor de recursos humanos do INCRA. A Henrique era deputado federal, muito amigo de Sarney, e conseguiram, e Aloysio era ministro Da administração. da administração. Me nomearam diretor de recursos humanos. Eu disse que não aceitava, porque que seria candidato ou a prefeito ou a vice-prefeito. Se Garibaldi fosse o candidato a prefeito, eu teria o vice. E se Garibaldi não fosse, eu teria o candidato. Então, com essa nomeação, eu disse a Henrique, não ia desmoralizar o pedido de Aloysio, não aceitando. Assumiria, mas no dia X, deixei, que era a data da desincompatibilização, eu deixaria o cargo. E viria para aqui para ser ou candidato a prefeito ou a vice. E era chamado, vez por outra, ao escritório do ministro Aloysio Alves, e ele me dava notícia de que Pedro Lucena estava com 80% de preferência para vice-prefeito. O meu nome tinha aparecido em 4%, 5%. E eu insistia dizendo a ele, de qualquer forma, se Garibaldi for o candidato, eu sou o vice. Se não, eu serei o candidato a prefeito. Quando foi no dia da desincompatibilização, eu fiz o ofício para o presidente do INCRA, pedindo exoneração. Fiz o ofício, levei a cópia com o protocolo recebido lá no INCRA para Aloysio Alves e vim embora para Natal. Quando eu cheguei aqui, era candidato a vice-prefeito. Vice-prefeito de Garibaldi, e o senhor fez uma grande amizade, e a partir daí foi auxiliar dele no governo do Estado. Já tinha realmente uma grande amizade ele, desde que tinha sido ele deputado estadual comigo. Eu era um líder da bancada e ele vice-líder. Toda a vida tive muito bom. Ele me convidou, então, para o governo dele, quando ele foi governador, para a Secretaria de Segurança. Eu assumi, passei 1 ano, aí depois assumi a Secretaria de Administração. Passei os outros 3 anos. Já no segundo mandato eu não aceitei mais, não participei mais. Não aceitou Fiquei mais. fora. Mais cargos, pouco. Agora, há um aspecto. Em 1982, eu fui candidato a senador pelo MDB, com Aloysio candidato a governador.
mais ou menos no mês de maio, eu voto vinculado. mais ou menos no mês de maio, nós estávamos com mais de 60% nas pesquisas de condições de ganhar a eleição. O candidato era Zé Agripino e a Luiz estava ganhando por mais de 60%. Como eu também, ganhando para Carlos Alberto, como candidato a senador, por mais ou menos a mesma margem. Só que Golbery criou o voto vinculado, a sublegenda e a proibição de ter candidato a prefeito com o voto vinculado. A eleição também era de prefeito, governador, de vereador. a senador. Primeiro é o quinto, dizia. O voto vinculado. Mas vem cá, Se a mas gente não isso- podia. Mas a partida já tinha começado a mudar a Já, regra do jogo com, já, com os perfeitamente. atletas em campo. Com atletas em campo. O regime era outro, meu amigo. Mas eu não Que olha, lembrava desse O detalhe. diretório estadual poderia, onde não tinha diretório municipal, e a gente não tinha em 36 municípios apenas, o diretório estadual podia escolher o candidato a prefeito. Proibiu também, só tendo diretório municipal. E nós, em 120 municípios, nós tínhamos em 30 e poucos. Nesses outros, ninguém podia ser votado, porque o eleitor prefere votar no prefeito, a votar para o senador. O A vida próprio é um governador. assunto local. Pois é. Aí então, quando no final, nós perdemos a eleição por mais de 100 mil votos. 82. A Eu fui mais estrutura votado do gigantesca PMDB. né? Eu fui mais votado do MDB, com Odilon, foi candidato também, e Olavo Montenegro. Eu fui Aliás, mais votado. aquela convenção foi um pouquinho tumultuada. Né? Tumultuado muito. Aquela convenção É. de 82. das Era a eleições. estrutura da Arena era monstruosa. Com esse artifício de vincular o voto, aí ficou impossibilitado que é ganhar de oposição. Né? E eleição de prefeito também. Nós não podíamos ter Vinculado, candidato. não podia andar. 36 assim tantos municípios. É desigual. Então, Roberto, estamos hoje numa fase, uma grave crise política, econômica, moral, todo mundo. Qual a receita na área política para o país sair dessa crise? Olha, eu acho que é uma eleição. O próprio impeachment eu acho que é correto, constitucionalmente é permitido, mas eu acho que não resolve o problema ainda. Se nós fizéssemos uma eleição direta, talvez com a renúncia da presidente, que diz que não. Ou o TSE anulasse a eleição. Ou então o TSE anular a eleição, fazer uma eleição direta. Aí eu acho que o governo que vier teria credibilidade popular. Legitimidade, e seria né? Legitimidade para fazer as reformas que são necessárias. Porque sem reforma nós não vamos sobreviver. A gente retorna a esse tema daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Sente inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. Estamos no terceiro e último bloco e vamos aproveitar a presença do Dr. Roberto Furtado aqui para falar um pouco sobre reformas, já que a gente está retomando o final do bloco anterior. Previdência.
Reforma de Previdência. O senhor passou na Secretaria do Estado de Administração e desde então, já faz muito tempo, mas já tinha problema naquela época. Quando eu entrei na secretaria, 96, a folha de aposentados era da ordem de 4 a 5% da folha de pessoal total. Quando eu saí de lá 3 anos depois, a folha estava em 11%. Já representava na folha do pagamento de pessoal 11%. E de lá para cá, hoje deve estar com cerca de 50%. Só de aposentado. Quer dizer, aqueles que estão trabalhando, é claro que o aposentado merece, mas aqueles que estão trabalhando não têm condições de ter bons salários em função das obrigações com a folha completa, total. Naquele tempo, nesse momento, em 96, o senhor já recomendou ao governo atenção para isso. A atenção para isso é tanto que quando nós fizemos a venda da Coserne, que o Estado recebeu um bom numerário, eu recomendei ao governador que criasse um fundo de previdência com uma parte dessa receita para poder fazer jus, com a aplicação desse dinheiro, nós fazíamos jus ao aumento natural dos aposentados na folha de pessoal. Isso não foi feito, realmente o dinheiro foi bem aplicado, porque foi nas adutoras, que era uma grande necessidade do Estado todo. Mas mesmo assim, hoje, se não se fizer essa reforma previdenciária, eu acredito que dentro de 8, 10 anos o Estado está falindo. O Estado... O Estado. E todos os... Até os estados com potencial econômico com maior. Potencial econômico menor. E a reforma política, doutor Roberto? Você acha que o Congresso, com essa formação, tem condições de fazer uma reforma política? Aí é que está. O senhor é defensor de uma constituinte exclusiva? Sou. Acho que era a hora de fazer. Como também fiz em 86, 88. Fui pela constituinte originária. Nascesse do zero. Agora, com uma condição, que se elegesse aqueles para ser só constituintes. Não era para ser deputado nem senador, não. Era cumprida a missão. Cumprida a missão, eleições para a Câmara e Senado. Para o Parlamento, né? Para o Parlamento. Para acabar exatamente com alguns vícios que existiam, que ainda existem dentro da classe política. Porque a Constituinte de 88 foi feita saindo de um sistema político de exceção. Inevitável seriam dispositivos... E caminhou por razões políticas para o parlamentarismo. Isso. E depois voltou, numa 15ª hora, para o presidencialismo. Para o presidencialismo. Que eu sou a favor do parlamentarismo. Parlamentarismo. Houve o plebiscito, né? Assim, houve a consulta e reagiram. Né? Sei lá se ainda estavam lembrando da época de Tancredo. Essa cultura, né, Luiz, é presidencialista, né? Né, Roberto? É. Infelizmente é. Difícil mudar. O povo escolher é difícil. Porque não conhece os malefícios do presidencialismo, convive, mas desconhece. E não conhece as vantagens do parlamentarismo para evitar crises. O presidencialismo dá muita força ao presidente da República. Por exemplo, pode-se imaginar que, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal são nomeados pelo presidente da República. Há vários anos atrás eu recebi uma homenagem da OAB Nacional, memorial da OAB, escolheu em cada estado um advogado para constituir o memorial. Eu fui indicado pelo Rio Grande do Norte, pela seccional daqui. E no meu discurso lá, eu fiz ver à OAB a necessidade de estudar uma forma de que os ministros não ficassem devendo a nomeação a um presidente da República. Se são eles que julgam o próprio presidente, é preciso ter um cadáver para não ter gratidão,
não guardar alguma coisa, Mesmo com a vitaliciedade. mesmo com a vitaliciedade, por mais perfeito eticamente que esteja o ministro, mas sempre haverá de guardar. Só o cadáver não guarda uma gratidão. Roberto, Então eu acho e o que pior? deveria haver uma forma de que os Dando aí ministros... ao seu parecer Tem algum aí, modelo para comparar? Tem algum país que adota algum modelo que dá para a gente comparar? Não sei, mas eu acho que os próprios tribunais, Sim, a solução viria seria dos dos próprios tribunais, tribunais. ou os tribunais regionais que indicassem, os tribunais superiores que designassem os ministros e assim por diante. Até mesmo com mandato, se fosse o Os caso. tribunais estaduais têm vaga garantida no STJ, mas não no Supremo. Não no Ana Luísa Supremo. e Roberto, não é cabe sair, não é nem no pelo presidente da República. É o processo de negociação. O candidato vai negociar com vários ministros do É governo. humilhante. É humilhante. Olha, É humilhante. Assumir outra compromissos coisa, que eles não podem cumprir. Assumem. Lula e Dilma já designaram, se eu não me engano, 8 dos 11 ministros Tem 2 tetos do Supremo. no Supremo. A maioria deles foram advogados do PT. O crédito maior é porque foram os advogados do partido que vão para lá. Tem de ter uma conotação A qualquer. exceção de Joaquim Barbosa, que não quis saber quem nomeou. Exatamente. Lula. Que é o que eu digo. Eu admito Quem indicou foi Frei Beto. admito a Foi- ética de foi todos foi eles. Beto. A ética de todos. Mas, de qualquer maneira, não é uma forma, não é a melhor forma de escolha. Deveria existir outra. Ainda sobre a escolha, quem indicou Joaquim Barbosa foi o Frei Beto, que é auxiliar de Lula naquele tempo. Lula E que hoje- queria nomear um negro para o Supremo. No aeroporto de se conheceram, ele achou Joaquim muito inteligente, muito perspicaz, muito doido, indicou a Lula. Esse foi o único que não teve assim, a injunção política partidária, né? Foi o Frei Beto que indicou Joaquim. Unanimidade. O homem da teologia da libertação. A maioria, os outros, tudo é uma negociação horrorosa, né? Escandalosa. Mas a depreciação política brasileira vem de muitos anos. Eu convivi aqui, no meu tempo de deputado estadual, a maioria de todos os deputados era um homem de bem, homens que tinha uma visão melhor das coisas. Convivi com Clóvis Mota, que embora não tenha sido deputado na minha época, era como vice-governador, era presidente da Assembleia. Deixa eu ver. Que O vice-governador presidia, uma ingerência indevida do executivo no legislativo. presidia a Assembleia. Mas com ele, Alcimar Torquato, Antônio Câmara, o próprio Garibaldi, Manuel Avelino, Francisco Serafo, eram pessoas que pareciam que queriam ajudar o Brasil, o Estado, a alguma coisa. Hoje, infelizmente, a gente vê uma grande parte que pensa mais na própria reeleição, na forma de se reeleger, do que mesmo de trazer benefício ao Estado. O senhor acha que o fim do financiamento privado de campanha terá alguma repercussão nas casas legislativas e nas eleições? Com o presidencialismo, eu acho um erro grave o financiamento somente público. Porque haverá favorecimentos, inegavelmente, pelo poder, pela força que tem o presidente. Coisa perigosa. Coisa perigosa. Então, financiamento privado, eu não digo. Agora, da pessoa física, eu acredito que sim, que é o correto. Você acredita? Não, mas o financiamento da pessoa física continua. Né? Continua. Está valendo. Continua. Não, o que eu acho é que o TSE não tem O condições... dono da Odebrecht pode financiar alguma coisa. Agora a Odebrecht não. A Odebrecht não. O que eu acho perigoso é que eu acho que o TSE não tem condições De fiscalização. fiscalizar, que vai haver um caixa 2, não tem quem evite.
Aí está o perigo. Não tem financiamento público, não pode ser financiamento, quer dizer, oficializado, mas pode ser um financiamento por debaixo do pano. Aí está o grande perigo dessa lei se esvaziar na pós-eleição. É se melhorar o sistema de fiscalização. Se não houver fiscalização, para acabar com o Caixa 2. De certa forma, foi um passo, né? O Ministério Público vive com os olhos abertos em cima do Caixa 2. Já tem muita gente caçada. Se eu faço uma campanha com material de propaganda grande, eu tenho que comprovar cada gasto que eu fiz e dizer qual foi a fonte. Se tiver uma fiscalização correta, não tenha dúvida que funciona. Agora, as empresas doarem, eu acho que a empresa sempre, de qualquer maneira, vai fazer ao favor dela, vai esperar a retribuição. Uma Odebrecht qualquer que vai me financiar, ela está querendo alguma coisa. Não existe almoço grátis, né? Almoço de graça não existe. Alguém quer alguma coisa, quer alguma vantagem. É isso aí, também outra coisa, é você proibir o uso da máquina oficial. Isso é um sonho antigo, né? Proibir o uso, mas não consegue. Perdão, você não consegue proibir o uso da máquina oficial em campanha política. Isso é um sonho antigo, mas não consegue, infelizmente. Não consegue. Burla a lei, faz inauguração na hora de vida, usa a televisão, fazer um pronunciamento. O Lula popularizou Dilma assim. A multa do TSE, R$5.000. Para fingir a lei. É um incentivo. E o Lula popularizou Dilma na campanha, e fim do ano ele pagou R$30.000, dos quais 15 foram perdoados. É um incentivo a burlar a lei, que vale a pena. Quer dizer, o custo-benefício compensa. Isso aí está o perigo. Vamos para frente, né? Nós estamos nos aproximando do final do programa. Eu queria o depoimento do Dr. Roberto Furtado sobre o memorial do Legislativo, né? Essa ideia que foi concretizada após o esforço de um pequeno grupo de servidores da casa, né? Aliás, está ali, registrado ali, o Dr. Roberto foi escolhido o primeiro parlamentar do ano, né? Lá em 82, né? Está feito o registro ali. E certamente terá mais colaboração aqui para o nosso memorial. Nós estamos aguardando aqui, Dona Marilda, aliás, parece que ela já passou por aqui, não é? O doutor Roberto tem muito documento de caso, faça algumas cópias e doe aqui. Isso aqui, a cada dia, os estudantes visitam. Eu acho que o memorial cumpre uma obrigação, porque o povo sem memória não tem futuro. Quando não tem passado, não tem futuro. Eu acho que realmente reconhecer o que foi realizado por cada um dos deputados, tudo isso, é altamente importante. E eu realmente tenho sido um pouco relapso nesse aspecto, que colaborei muito pouco aqui com o memorial. Mas também nunca ninguém cobrou, né? Não, me cobraram realmente, me cobraram. E agora está sendo... O direito foi meu. Mas eu estou convencido que agora terei de dar minha contribuição maior. Para finalizar, dá tempo? Dá tempo, sim. 3 perguntinhas numa só e rápidas. Uma admiração, um objetivo que não conseguiu alcançar, uma decepção. Vamos para o papo. Uma admiração eu dou a vocês. É o ex-presidente Café Filho. Foi uma pessoa que eu tive... Meu pai teve um relacionamento muito grande com ele e eu sempre o admirei muito. Até porque um saía aqui do Nordeste, alcançou a presidência da República, num momento até contra o próprio candidato à presidência, que era Getúlio Vargas, que veio aqui a comício na Praça Pio X e Café candidato a vice-presidente, e ele não tocou no nome. E o povo gritando, café, foi um absurdo, rapaz. E ele não mandou. E ele se elegeu contra o Odilon Braga, que era candidato de Minas Gerais. A outra, você me perguntou... Objetivo não alcançado. O objetivo não alcançado foi a minha candidatura ao Senado com o golpe que o Uberi deu, da vinculação do voto, tudo isso.
e que eu achava que poderia prestar bom serviço ao meu Estado. Objetivo, você não conseguiu ser. Seu objetivo era ser advogado. E fui advogado, deixei de ser juiz de direito para ser advogado, e acho que dei a minha colaboração à democracia brasileira. Doutor Roberto, faltou um registro aqui, a instalação do comitê, da comissão Houve um comício, foi na Praça Padre João Maria, tinha 300 pessoas e 200 policiais. Realmente. Foi a instalação do comitê de anistia. Nós fizemos na praça, marcamos a hora, 6 horas da tarde, que era exatamente a hora do povo sair do comércio, a gente poder fazer gente. Nós não tínhamos transporte para levar ninguém, nada. Mas aconteceu o seguinte, que a gente teve um contingente muito grande que foi nos ver, foram as Forças Armadas. Pelo menos nós falamos, os que falaram muito para eles. O pessoal do comércio ia passando, ia ficando, e nós tínhamos, digamos, 200 pessoas e os 300 soldados arrodeando a praça. Estava eu, Eustáquio Lucena, Garibaldi Filho, Antônio Câmara, Geraldo Queiroz, Sérgio Diebe e Érico Raclet. Eu me lembro bem desse. Pois é, eu começando no jornalismo. Machadinho já estava lá. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui, doutor Roberto. Muito obrigado mais uma vez, Machadinho. Obrigado a você, telespectador da TV Assembleia, e até a próxima.